Olá, pessoal. Meu nome é Karina, sou professora do Instituto Genoma. Estamos com a disciplina de materno-infantil, módulo número 4, unidade 2, sobre amamentação e consultas de crescimento e desenvolvimento infantil. A amamentação, ela é preconizada pelo Ministério da Saúde, que orienta a importância da amamentação tanto para a mãe quanto para o bebê, destacando que esses benefícios recebidos na infância têm reflexos positivos até a vida adulta, reduzindo riscos de muitas doenças dessa criança, seja na fase infantil ou na fase adulta. Ao realizar o exame físico específico, nós iremos avaliar as mamas, observando os mamilos, quanto ao tipo de mamilo, os sinais de lesões, se tem presença de rachaduras, de fissuras, de bolhas. É muito comum, durante o processo de amamentação, esta mulher ter aí as fissuras mamilares. Acredito que vocês já viram. Essas fissuras, elas podem prejudicar tanto o mamilo, quanto a parte da areola mamilar e toda a região mamária. Então, é muito importante orientação a essas pacientes em relação à amamentação, para que elas venham ter uma amamentação efetiva e que essa criança seja amamentada durante todo o período que ela necessita. E a mulher não venha desistir desse processo de amamentação. É muito comum as mulheres desistirem do processo, pois é um processo doloroso, difícil e que muitas vezes demanda muito tempo e muita dedicação. A produção do leite ela está relacionada à glândula hipófise, ou seja, se essa mulher estiver muito estressada, se essa mulher estiver muito sobrecarregada, ela tende a diminuir esse leite. Então, é muito importante a orientação a essa mulher a se manter o mais calma possível. Outra orientação importante é que quanto mais relaxada ela estiver, mais irá produzir o leite. Existem alguns mitos em relação à amamentação. Dizem que se comer doce, se ingerir alguns tipos de substâncias como canjica, esse leite irá aumentar. Por que esse leite aumenta? Na verdade, está relacionado à hidratação. Quanto mais hidratada estiver essa mulher, mais leite ela irá produzir, associada aí à produção da hipófise. Então, essa mulher, quando ela come doce, quando ela come canjica, consequentemente, ela tem sede. Então, o que faz a produção desse leite não é necessariamente o doce ou a canjica, e sim a hidratação dessa mulher. Quais os benefícios da amamentação para o bebê? Primeiro, maior contato com a mãe, ou seja, o contato pele a pele é estimulado através da amamentação. Melhora a digestão e minimiza também as cólicas dessa criança. Desenvolve a inteligência quanto maior o tempo de amamentação. O Ministério da Saúde preconiza que a amamentação seja feita até os 6 meses de idade de forma exclusiva e complementar até os 2 anos de idade. Reduz o risco aí de doenças alérgicas, diminui as chances de desenvolver a doença de Crohn e linfoma, que é uma doença onde vai prejudicar o sistema imunitário e provocar infecções, estimula e fortalece a arcada dentária dessa criança devido à quantidade de cálcio e previne contra doenças contagiosas, como, por exemplo, a diarreia. Quais os benefícios para a mãe da amamentação? Para a mãe, vai diminuir o sangramento no pós-parto. Então, quanto mais ela amamenta, mais ocitocina ela libera e mais contrai o útero, fazendo com que esse útero ele venha regredir mais rapidamente e venha ajudar nesse processo natural de puerpério. Acelera aí a perda de peso, pois ao amamentar, essa mulher também irá perder peso. Reduz a incidência de câncer de mama, de ovário e de endométrio. Evita também a osteoporose e protege contra doenças cardiovasculares, como, por exemplo, o infarto. Então, a amamentação ela é extremamente importante, tanto para a mãe quanto para o bebê. Vamos lá. Para se ter sucesso com a pega, o bebê ele deve abocanhar a areola mamilar. Por que muitas mulheres têm dificuldade? Porque o bebê, muitas vezes, ele abocanha o mamilo. E não é o mamilo que deve ser abocanhado, e sim toda a areola mamilar. Então, aquela parte escura da mama, ela precisa de ser abocanhada por essa criança para ser uma amamentação efetiva. Isso é importante para evitar as lacerações, como eu falei
as fissuras mamilares. O rosto do bebê deve estar virado para a mama, com a boca o mais aberta possível. Se tiver dificuldade de abrir a boca da criança, ou se ela tiver uma dificuldade também de abertura, o que nós podemos fazer? Orientar essa mulher a colocar o dedo indicador dentro da boquinha da criança, na lateral da boca. Ela irá colocar na lateral da boca de forma que, nessa lateral, a criança, por estímulo, ela tende a abrir a boca. Quando ela abre, a mãe irá levar essa criança diretamente para a mama para que ela venha a amamentar. Os lábios devem estar virados para fora e o queixo encostado na mama. Isso indica que o bebê está conseguindo movimentar a língua de forma a fazer a extração correta do leite. Outro detalhe importante é que o bebê, se ele chorar, permanecer com o choro, ou se ele estiver fazendo barulho na amamentação, essa amamentação não está sendo efetiva. Por quê? Está tendo aí entrada de ar durante a amamentação, e esse ar que está entrando, ele vai provocar posteriormente na criança as cólicas abdominais. Então, é importante orientar também essa mulher. Outro detalhe é em relação ao esvaziamento da mama. Nós temos aí a primeira parte do leite e a segunda parte do leite. A primeira é composta por líquido, a segunda é composta por gordura. Tudo que a mulher ingerir durante toda a alimentação será levado para o leite materno. A primeira parte, que é líquida, vai hidratar a criança, ou seja, ela precisa de dar essa parte líquida para a criança, que é aquele leite que vai sair um pouco mais ralinho, e esse leite, ele vai nutrir de forma a hidratar a criança, por isso que ela não precisa, nos 6 primeiros meses, beber nenhum outro tipo de substância. Inclusive a água não precisa de ser introduzida na criança se ela estiver em amamentação exclusiva na mãe. Outro detalhe, a segunda parte, que é a parte de gordura do leite materno, é a parte que irá nutrir essa criança. Um detalhe importante é que muitas mães, elas acabam trocando, intercalando essas mamas com muita frequência. O que a gente precisa orientar? Primeiro, esvaziar uma mama, para posteriormente passar para a outra mama. Isso fará com que essa amamentação seja efetiva. Ela irá hidratar a criança e irá nutrir. E se eu ficar intercalando a mama direita, mama esquerda, mama direita e mama esquerda, o que vai acontecer? A criança vai mamar a parte líquida e não irá mamar a parte da gordura. Ou seja, essa criança não estará satisfeita. E é aquela criança que sempre está chorando para amamentar. Então, é muito importante essas orientações. Na imagem, vocês podem observar que a boca aberta, ela vai ficar com aspecto boquinha de peixe. Esse aspecto boquinha de peixe é um aspecto em que a criança vai abrir a boca e vai abocanhar toda a areola mamilar. Nós vamos observar também na imagem que o nariz não encosta no seio e respira livremente. Então, o nariz ele precisa estar livre para essa criança respirar. A bochecha, ela vai se encher quando suga o leite. Então, você vai observar um movimento de enchimento e esvaziamento dessa bochecha. Os lábios ficarão virados para fora. A barriga, vocês podem observar na imagem que está ligada à barriga da mãe. Então, a barriga e o tronco estão voltados para a mãe, de forma que essa mãe irá facilitar o processo de amamentação. O queixo estará encostado no seio e grande parte da areola estará dentro da boca do bebê e não apenas o mamilo. Então, essa é a pega correta para realizar a amamentação. Outros cuidados que nós temos com o recém-nascido em sala de parto e posteriormente ao parto. Nós temos o banho de balde, também chamado de banho de ofurô. Observem na imagem que o banho de ofurô, ele é um banho em que o recém-nascido irá relaxar. Esse banho pode ser feito tanto em bebês prematuros, quanto em bebês de idade gestacional adequada. Esse banho ele vai ajudar o bebê a relaxar e o bebê ficará menos estressado, menos irritado. Então, quando ele está chorando, quando ele está com irritabilidade, é muito importante o banho de ofurô. É importante lembrar de fechar todas as ventilações presentes no ambiente
E esse banho não pode ser demorado. Ele tem que ser um banho de 2, 3, 5 minutinhos, só para relaxar mesmo o bebê. Outro método utilizado é o método canguru. O método canguru é um projeto onde os bebês, principalmente prematuros, eles são submetidos ao canguru. Tanto o pai, quanto a mãe, quanto o acompanhante pode estar utilizando o canguru para benefícios desse bebê. Então, vocês vão observar na imagem que aumenta o contato da pele a pele com a mãe. Ele vai ajudar também no processo de amamentação, facilita com que a mãe execute as suas atividades diárias em casa e isso promove uma melhor qualidade na assistência tanto da equipe de enfermagem quanto também dessa mãe para diminuir o estresse pós-parto. Então, a gente vai ter benefícios aí tanto para a mãe quanto para o bebê. Nós temos também as massagens. As massagens, elas serão realizadas no bebê tanto na parte dorsal quanto na região frontal, na região lateral ocular, onde o bebê ele será submetido a essas massagens relaxantes, pode ser antes do banho ou após o banho. E essas massagens são importantes para relaxar e diminuir também o nível de estresse da criança durante as cólicas, principalmente. As cólicas são comuns no primeiro mês de nascimento. É muito importante que a mãe realize as massagens no trânsito intestinal, ou seja, ela vai realizar massagens no abdômen dessa criança, do lado direito para o lado esquerdo, em movimentos circulares. Então, ela vai circular a região abdominal dessa criança para que essa massagem seja efetiva e essas cólicas venham a ser diminuídas. Existem alguns testes que são feitos no recém-nascido. Esses testes serão realizados após o nascimento do bebê. Então, a gente tem o teste do olhinho, da orelhinha, da linguinha, do coraçãozinho e do pezinho. Todos estes testes servem para avaliar patologias que essa criança pode apresentar. E é de extrema importância que essa mãe realize esses testes para o acompanhamento do CD. O que vem a ser o CD? O CD são as consultas de crescimento e desenvolvimento do bebê. Essas consultas, elas deverão ser realizadas todos os meses ou de acordo com o calendário e a necessidade dessa criança. Se é uma criança saudável, o Ministério da Saúde preconiza que nós realizamos aí após o nascimento a avaliação dessa criança céfalo-caudal para avaliar se ela não tem nenhuma anormalidade, se ela não tem nenhuma deficiência, se ela não apresenta nenhuma dificuldade e se os estímulos estão presentes. Existe a caderneta da criança. A caderneta da criança, ela vem com os gráficos de acompanhamento de CD, onde nós iremos acompanhar o crescimento e desenvolvimento. Tanto em relação ao peso, quanto à estatura, quanto ao perímetro cefálico e o IMC dessa criança. E através desses gráficos, nós conseguimos observar se a amamentação da mãe está sendo efetiva, se a alimentação desta criança está correta, se ela tem ganhado peso, se ela está perdendo peso. Existem aí no gráfico as linhas de alerta. Essas linhas de alerta representam tanto baixo peso quanto alto peso ou peso adequado. O Ministério da Saúde desenvolveu o Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança, estabelecendo um calendário mínimo de consultas para o atendimento de crianças de 0 até 5 anos de idade. Ou seja, o CD ele é feito nessa faixa etária, podendo ser estendido até adolescentes, e ele vai seguir o seguinte cronograma. As consultas serão realizadas no primeiro mês, no segundo mês, no quarto mês, no sexto, no nono, com 12 meses de idade. Após esse período, a criança retornará novamente com 18 meses de idade, com 24 meses, com 3 anos, com 4 anos e com 5 anos de idade. Essas consultas são importantes para o acompanhamento do gráfico e do desenvolvimento dessa criança. Então, nas consultas de CD, quais são os protocolos que nós iremos seguir de acordo com o Ministério? Primeiro, avaliação dos gráficos da caderneta da criança. Segundo, avaliação dos perímetros. Terceiro, exposição do sol, exposição ao sol dessa criança pela manhã, devido à absorção de vitamina D. Então, é orientado a essa mãe expor o recém-nascido ao sol
pelo menos 5 minutinhos até 10 minutinhos pelo período da manhã, para que essa criança venha absorver a vitamina D. A amamentação exclusiva até 6 meses de idade. Os estímulos do bebê, se estão presentes, se estão ausentes, como está o desenvolvimento de acordo com a caderneta. Um detalhe muito importante, calendário vacinal. É muito comum as mães deixarem de vacinar seus filhos, esquecerem de vacinar seus filhos. Então, nós aproveitamos também essas consultas de crescimento e desenvolvimento para acompanhar como que está a questão da caderneta vacinal dessa criança. E se tiver aí alguma vacina atrasada, se tiver alguma alteração dessas vacinas, nós precisamos orientar essas mães e estimular ela a procurar a sala de vacina. Introdução alimentar após 6 meses de idade. Após as consultas de 6 meses de idade, nós iremos introduzir as papinhas, verduras, frutas, água, suco na alimentação dessa criança. Lembrando que devem ser alimentos naturais, evitando aí os industrializados. Devemos fazer também a suplementação de vitamina A e vitamina D. A vitamina A, ela é administrada de 6 em 6 meses. Essa vitamina, ela irá ser administrada até os 5 anos de idade dessa criança. E a vitamina D, ela é prescrita após o nascimento. O sulfato ferroso também será administrado nessa criança, caso tenha necessidade. Iremos realizar os exames para avaliar se tem presença de anemia, não tem, como que está a alimentação e seguirá o protocolo de acordo com a nutrição que essa criança está recebendo. A avaliação da mucosa oral e do desenvolvimento dos dentes, que é de extrema importância, inclusive também orientar as mães em relação a choro, febre, dor, que essa criança irá ficar mais irritada também durante o período do nascimento dos dentes, que é algo natural, um processo fisiológico. E também após as vacinas. É muito importante orientar, após a vacinação, que essa mulher, ela precisa de ter cuidados a mais com essa criança, devido à administração de vacinas, ou também a essa questão dos dentes. No caso de febre, nós iremos utilizar o antitérmico, que essa criança tem costume de utilizar, 1 gota por quilo. E por último, a higienização da criança, onde nós iremos observar como está a higiene dessa criança, se ela está sendo bem cuidada, se ela não está, e orientar a mãe também em relação à higiene corporal do bebê, tanto do bebê quanto da criança em acompanhamento de CD. Então, finalizamos aqui a disciplina de materno-infantil. Revejam novamente as videoaulas, os módulos aplicados, todo o material disponível para vocês. Foi um prazer estar trabalhando com vocês e até a próxima!